E agora a gente vai para as características. Primeira característica, geralmente, por ser um texto narrativo, ele é escrito em terceira pessoa. Terceira pessoa, já expliquei que é a terceira pessoa, que é a história, alguém contando a história de um ou outro personagem, certo? Não é de si mesma. Segunda característica, os personagens são seres animados ou inanimados. Personagens são seres animados ou inanimados. Também já expliquei. Seres vivos ou sem vida, mas que fazem parte ali da natureza. Terceira característica, fazer um pontinho aqui. A terceira característica são esses personagens têm características humanas. Características humanas. Que características humanas são essas? Características que somente os seres humanos têm. Dor, tristeza, alegria, características boas e características ruins, tá? Deixa eu lembrar aqui a galinha invejosa, tá? Inveja, característica humana. O sapo esperto, esperteza, característica humana. São essas características que os personagens da fábula apresentam, certo? E por serem seres animados ou inanimados, também as fábulas, elas acontecem aonde? No ambiente natural. Ambiente natural, floresta, copa da árvore, margem do rio, esses são os ambientes que acontecem as fábulas. E a principal característica da fábula você já sabe, ela traz aí uma lição de moral. Sempre a fábula traz uma lição de moral para o leitor. E essa lição de moral ela é geral, ela é para toda a humanidade, para todas as pessoas, certo? Então, essas aqui são as características da fábula. Agora vamos ver os elementos que fazem parte dela. Uma coisa está sempre dentro da outra, mas eu estou colocando aqui só para consolidar mais ainda na sua mente. Agora vamos para a parte de elementos. Os elementos da fábula são o narrador, já veio pergunta do Colégio do Bombeiro, perguntando quem era o narrador da fábula, então a gente tem que ficar atento, não podemos deixar passar nada. Primeiro elemento, quem é o narrador e se ele está em primeira ou terceira pessoa. Geralmente, terceira pessoa quando está contando a história de alguém. Se o texto está lá, a galinha ruiva, foi o texto que caiu na prova do bombeiro, agora nos vagas complementares. Então, a galinha ruiva, e ele conta a história da galinha ruiva, é em terceira pessoa. Em primeira pessoa vai ter o eu. Vai ter sempre os verbos vão estar conjugados na primeira pessoa, como se a galinha estivesse contando a história. Mas, geralmente, eu já falei aqui para você, o narrador é a terceira pessoa. O outro elemento são os personagens. Então, narrador, personagens. E eu já falei aqui para você que os personagens são seres animados ou inanimados, geralmente animais. Geralmente, na fábula, os personagens são animais, certo? Animais com características humanas, que a gente chama de personificação. Animais personificados, animais características humanas. O sapo falou, a galinha cantou, o gato dançou. Essas são características humanas, certo? Tanto pode ser características externas como internas também de personalidade, tá? Outro elemento é o tempo e o espaço. O tempo e o espaço, certo? O tempo também já falei, vou repetir mais uma vez, é o tempo
O tempo eu já falei, vou repetir mais uma vez, é o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? A história vai contando passo a passo de toda a história até finalizar. Não tem troca, não tem investimento de ideias dentro da fábula, né? Ele começa, a história tem começo, meio e fim na ordem cronológica. E o espaço é o ambiente em que aquele animal, aquele personagem está inserido, beira do rio, na floresta, na copa da árvore, certo? Sempre vai ser esse espaço natural, tá bom? E o mais importante, que eu considero mais importante, o elemento mais importante da fábula, a moral. Fábula sempre tem uma lição de moral para deixar para os seus leitores, certo? Ao ler a fábula, você precisa identificar a lição de moral, mas eu vou já mostrar para você o que você precisa identificar para fazer a prova do seletivo do Colégio Militar e gabaritar sua prova de língua portuguesa no conteúdo de fábulas, certo? Certamente você já conhece as fábulas, né? As fábulas mais famosas que existem, que a gente conhece, é a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, o leão e o rato, o lobo e o cordeiro, a raposa e as uvas. Essas são uma das fábulas mais conhecidas. E podem cair outras fábulas, como a galinha ruiva, né, que caiu na prova do bombeiro esse ano, vagas complementares. Você precisa estar lendo essas fábulas, conhecendo, identificando todas os pontos importantes, e eu vou mostrar aqui para você o que é que você tem que identificar. Na minha apostila do meu curso também tem lá o que identificar dentro da leitura de uma fábula para o aluno estar preparado aí para gabaritar, acertar todas as questões de fábulas que caem na prova do Colégio Militar. Muito bem, aluno, então agora a gente já viu aqui os pontos mais importantes sobre fábula e agora a gente vai passar para as questões de provas anteriores. Eu selecionei algumas questões para a gente responder juntos aqui nesse vídeo e fique atento, tente buscar todas as características, pausa o vídeo antes que eu responda, pausa o vídeo para você responder, para ver se você acertou, para ver como é que você tá, certo? Nesse preparo, nessa jornada que a gente está iniciando aí para a aprovação do seletivo do Colégio Militar. Prova do seletivo do Colégio Militar 2021, língua portuguesa. Vamos lá. O gênero fábula existe desde as primeiras civilizações e se desenvolveu como uma narrativa utilizada para se opor à opressão e para criticar usos, costumes e governos. Leia a seguir uma fábula cuja autoria é atribuída a Esopo e a partir dessa leitura responda as questões de 1 a 6. A cigarra e a formiga. Havia uma cigarra que passou todo o verão a cantar, aproveitando os agradáveis fins de tarde e curtindo o tempo de forma despreocupada. Mas quando chegou o gelado inverno, a cigarra já não estava alegre, pois estava faminta e tremendo de frio. Assim, foi pedir ajuda à formiga, que havia trabalhado muito no verão. Pediu que a colega lhe desse alimento e abrigo. Ao que a formiga lhe perguntou: "O que você fez durante todo o verão?" "Estive a cantar", respondeu a cigarra. E a formiga lhe deu uma resposta grosseira: "Pois então, agora dance." Moral da história. Essa é uma das fábulas em que a moral pode ser comparada a um ditado popular. No caso, Deus ajuda quem cedo madruga. Aqui percebemos a importância do planejamento e do trabalho. A formiga, por trabalhar incansavelmente durante o verão, conseguiu poupar recursos para a chegada do inverno. Já a cigarra, que passou muito tempo a cantar, não se preparou para momentos de escassez e padeceu no inverno. Essa foi a fábula trazida na prova de 2021. Questão 1. Na fábula A Cigarra e a Formiga, vimos que ao chegar o inverno, a cigarra não tinha suprimentos para se manter durante esse período em que os animais não poderiam trabalhar devido ao frio. Qual a explicação para isso? Letra A. A cigarra não pôde juntar seu alimento porque estava ajudando a formiga numa missão. Letra B. A cigarra deixou para juntar alimento durante o inverno. Letra C.
A cigarra achou que suportaria o frio sem nenhum problema. Letra D. A cigarra não se incomodara com o frio. Ou letra E. A cigarra ficou a cantar. Por quê? O que ele está perguntando, né? Qual a explicação de a cigarra não ter suprimentos para se manter durante o inverno? Por que ela não tem esse alimento no inverno? O que foi que ela ficou a fazer no verão e no inverno não tem alimentos? Pausa o vídeo e responde, que eu vou trazer a resposta para você depois. Muito bem, se você respondeu letra E, a cigarra ficou a cantar, você acertou, certo? O texto, a história diz que ela ficou a cantar e ela mesma respondeu a formiga lá. Quando a formiga perguntou, o que você fez durante todo o verão? E ela respondeu, estive a cantar. Então, essa é a resposta correta, letra E, a cigarra ficou a cantar.